Bagé tem a melhor defesa da divisão de acesso até o momento. E a equipe também é ultrapassada na classificação pelo Gramadense, a surpresa da competição. Vamos repercutir mais sobre esses assuntos a partir de agora no canal Yuri Kogo Dias, repórter esportivo. Fala galera, tudo certo com vocês? Yuri Kogo Dias, repórter esportivo na área. Vamos falar então sobre o Jaldinegro, que está se preparando para mais um confronto da divisão de acesso contra o líder Aimoré. O Aimoré que tem 19 pontos, líder isolado na competição. Jogo que é neste sábado, a partir das 7 horas da noite no estádio Pedra Moura. Não há temperatura e chuva para correr os Jaldinegros das arquibancadas, porque o Bagé vive um grande momento na competição. E antes da gente adentrar com mais profundidade nesse assunto aí do Bagé e Aimoré, uma estatística que tem chamado a atenção dos torcedores é que o Bagé possui a melhor defesa da competição disparada. Em 7 jogos, o Bagé sofreu apenas um gol na competição. E este gol é lá do primeiro jogo, naquela derrota por 1-0 para o Novo Hamburgo fora de casa, que aliás foi a única derrota do clube na competição. De lá para cá, o Bagé, além de ter mantido uma invencibilidade, não sofreu mais gols. A gente precisa acreditar, né? Dar um crédito para os atletas que compõem esse sistema defensivo. Então, vamos lá. Começando pelo goleiro Tom Fernandes, que esteve em campo em praticamente todos os jogos até então, só não esteve no último em que Arthur, que é o terceiro na fila, acabou entrando e deu conta do recado, fez várias defesas importantíssimas, diga-se passagem, no jogo contra o Inter de Santa Maria. Seguramente o Inter de Santa Maria criou chances para abrir o placar no estádio Pedra Moura e o Arthur foi um personagem importantíssimo para que evitasse ali a abertura do placar pela equipe visitante. E o goleiro Tom Fernandes também foi seguro quando acionado nos últimos jogos, tendência que volte agora para esse confronto contra o Aimoré. Os laterais que é o que mais surpreende, porque ambos nas últimas rodadas estavam jogando improvisados. O Bagé começa com o Gabriel Biteco na lateral direita, chega um momento que o Biteco acaba tendo uma lesão, sai do time e o Marley, que foi trazido para ser o segundo volante, assume a função na lateral direita, consegue dar conta do recado. No último jogo agora o Biteco voltou para sua função, segue normal. Mas o Marley nessa função também deu conta do recado. Na lateral esquerda também o Alisson, que é um jogador que atua como extrema no campo, também está atuando ali na lateral esquerda. Isso porque o Gustavo Nock, que foi contratado para ser o dono da posição, acabou sofrendo acabou tendo um problema no menisco, uma situação que já é um histórico dele, que precisou ser submetido, né, a uma cirurgia de artroscopia no joelho. Não se sabe e não temos um prazo específico para o retorno do Gustavo Nock. E o Alisson tá jogando ali, tá conseguindo dar conta do recado. E a dupla de zaga, né? A dupla de zaga aí do Bagé, o Marcos Arthur e o Gedra. Dois zagueiros altos, com bastante força física, que já se conhecem, né? O Marcos Arthur e o Gedra estavam no Monson, no gauchão deste ano. Daí, então, um fator que a gente pode justificar e talvez explicar o porquê de tanto entrosamento entre ambos. Então, esses são os principais personagens do sistema defensivo de marcação que o Bagé tem tido. E ainda no banco tem o Hugo, que é um zagueiro rodado dentro do futebol gaúcho, foi eleito o melhor zagueiro da divisão de acesso de 2023, jogando pelo rival Guarani. Tem o Diego Rocha também, com uma longa trajetória também no futebol bagiense, jogando pelos dois, entre São Paulo e Rio Grande e outros clubes aí também pelo estado. Então, experiência e mão de obra qualificada, diga-se de passagem, não falta aí no Bagé. Tomara que este vídeo não zique o Bagé e aí no próximo jogo acabe vazando aí a defesa com... Tomar gols vai tomar ao longo do campeonato, faz parte. O que eu tô me referindo é daqui a pouco sai esse vídeo, no próximo jogo toma 3 gols. Não, não quero que zique. Mas que tá funcionando bem, o sistema de marcação do Bagé está. E com certeza, no próximo sábado, o sistema defensivo do Bagé vai ter ainda mais trabalho para o confronto contra o Aimoré, que é o líder da competição. E esta é uma análise bem superficial, pessoal, porque a gente poderia muito bem também falar do sistema de marcação sem a bola do meio-campo do Bagé, dos jogadores de lado de campo. Então tem toda uma engrenagem para que isso possa se refletir na matemática dos números na competição.
Vamos falar um pouquinho também sobre o Gramadense, que é a sensação da competição. O Gramadense que venceu na noite desta terça-feira o Esportivo fora de casa. Isso mesmo, lá na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, venceu o jogo pelo placar de 1-0 e com este resultado o Gramadense ultrapassou o Bagé na classificação. Agora é o Gramadense que é o vice-líder da competição com 15 pontos conquistados. E o Gramadense é a sensação, hein? Sensação Gramadense. Tem 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota na competição. E essa derrota ela foi justamente para o próprio Bagé, lá no terceiro compromisso do Bagé na divisão de acesso, quando venceu o Gramadense num jogo apertado, um placar por 1-0 no estádio Pedra Moura. Então, esta foi a única partida que o Gramadense perdeu na competição. E o Gramadense acaba surpreendendo a todos porque é um time que começou a jogar profissional em 2022 apenas, ou seja, está indo apenas para a sua quarta temporada e recém subiu da terceira divisão. Então, por essa situação, pelo seu histórico recente, que acaba sendo a surpresa e a sensação da divisão de acesso. Mas, por outro lado, fica muito claro enxergar esses números como um reflexo do trabalho que o Gramadense montou. O primeiro foi de planejamento, de estruturar o clube. Essa busca pela estruturação não é de agora. Já faz mais de 20 anos que o Gramadense trabalha com categoria de base. Inclusive, um dos zagueiros do Gramadense está no clube desde a categoria sub-9. Então, isso mostra uma construção de uma identidade com o time, com a cidade, a estruturação também de um projeto bem planejado e também a escolha de vários jogadores que têm rodagem no futebol gaúcho, como é o caso do zagueiro Léo Canupo, com passagem por Ipiranga, por Guarani, o goleiro também com passagem pelo Caxias, enfim, vários outros jogadores que têm bastante rodagem, e o técnico, né, Carlos Moraes que tem 2 acessos na carreira para a Série A do Gauchão e também um acesso na carreira da terceira para a segunda divisão. Este último que eu falo foi pelo São Gabriel. Então, experiência não falta das pessoas que estão ali trabalhando para conseguir bons resultados. Mas talvez a gente não esperasse que conseguiria chegar tão longe assim a ponto de assumir a vice-liderança. Claro que tem muita bola para rolar ainda na competição. A divisão de acesso, a sua fase classificatória, ela atingiu apenas a sua metade. Então muita coisa ainda pode acontecer, mas independente disso, tá de parabéns aí o Gramadense pelo seu retrospecto e ultrapassou o Bagé. Agora é a equipe de Gramado que é o novo vice-líder. Isso coloca até um pouquinho mais de pressão no Bagé ali nas disputas das primeiras posições na tabela. Uma pressão boa, é claro, né, pela posição que o Bagé está na competição. Para finalizar as informações, o Bagé anunciou na tarde desta quarta-feira mais um reforço para o elenco que disputa a divisão de acesso. Trata-se do atacante Victor Lima, de 23 anos. O jogador estava no Manaus, da Amazônia, onde disputou a Série A do Campeonato Amazonense e também conta com passagens por Criciúma, Monson, Nova Mutum do Mato Grosso, o Volta Redonda, clube tradicional do Rio de Janeiro e por último, né, como já falei, o Manaus da Amazônia. O atleta já está no Pedra Moura, inclusive já treina com o elenco. Perspectiva aí que deve estar à disposição para o confronto contra o Aimoré neste sábado. Só depende agora dessa questão de regularização do atleta com a sua documentação junto ao BID. Então, pessoal, estas são as informações. Mais detalhes a gente traz para você ao longo desta semana, sempre aqui no canal Yuri Kogo Dias Repórter Esportivo. Tamo junto, valeu!